Irmãos, vocês já pararam para perceber que vivemos em uma geração, ou estamos vivendo em tempos, em que a maturidade, presta atenção, é algo difícil de ser visto, é algo difícil de ser vivido. Inclusive, na psicologia, inclusive no meio secular, fala-se que esta geração tem uma síndrome. Que síndrome que é essa? É a síndrome do Peter Pan. Por que síndrome do Peter Pan? Porque o Peter Pan era um desenho, o Peter Pan era um personagem de um desenho da Disney, que ele nunca tinha o desejo de crescer. Ele queria sempre permanecer sendo uma criança. E vivemos em uma geração que tem essa síndrome, a síndrome de Peter Pan. E por mais que as pessoas vivam, por mais que as pessoas completem a idade, está difícil vermos a maturidade nas pessoas. Principalmente as pessoas que são do mundo. Ou até mesmo pessoas que estão na igreja. Entretanto, queridos irmãos, a maturidade ou a maturação de algo, isso é bom para as nossas vidas. Por quê? Vocês já analisaram ou vocês já comeram de algum fruto que não estava maduro? Um fruto que não está maduro não está com o seu sabor completo. Um fruto que não está maduro para nada serve. Porque a maturidade é o que traz para o fruto o sabor. É o que traz para o fruto a sua efetividade. E mais do que isso, queridos irmãos, vocês já viram também algumas árvores ou algumas frutas em que a fruta até cai do pé de tanto tempo que passou, mas ela ainda não está madura. E o porquê que ela caiu do pé se ela ainda não estava madura? É porque passou o tempo dela e ela ainda não amadureceu. E de nada serve aquela fruta, senão para ser jogada no lixo. E ela não cumpriu com a efetividade dela. Ela não cumpriu com aquilo que ela deveria cumprir. E aí, queridos irmãos, nós temos visto, infelizmente, uma falta de maturidade nas pessoas. E por que isso acontece? Acontece por causa do próprio problema e da doença que existe na sociedade. As pessoas estão com medo de responsabilidade. As pessoas estão com medo de assumir compromissos. As pessoas estão com medo de inúmeras coisas. E é engraçado, queridos irmãos, porque nós vemos jovens de 15, 14, 13 anos, 12 anos, tendo coisas que não poderiam ter, mas não podendo assumir uma responsabilidade. Então, por exemplo, em nossa sociedade, um jovem de 11 anos, ele pode sair por aí fazendo o que ele bem quiser da vida dele, com relação a relacionamentos, mas ele não pode ter um trabalho. Ele não pode trabalhar, mas ele pode cometer um crime. Ele não pode trabalhar, mas ele pode pegar em uma arma e fazer o que ele quiser da vida. Por quê? Ele é um coitado da sociedade. Ele não pode ter a vida dele e tal. E o que significa isso? Isso significa o medo ou como o mimo da sociedade nesse jovem, neste adolescente e assim por diante. E o que aconteceu? Aconteceu que tivemos uma geração que foi criando essa mentalidade de não querer amadurecer, não querer assumir responsabilidades, e hoje temos visto cada vez mais bizarrices por aí. Temos visto, por exemplo, pessoas ou homens e mulheres de 40 anos que estão tomando atitudes de crianças ou de adolescentes de 12 anos. Ou seja, isso é um problema de amadurecimento da sociedade em que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós vamos olhar, como eu falei, pessoas de 40, 50, 60 anos tomando atitudes que já não eram mais para ser tomadas. E por que disso, queridos irmãos? Por falta de maturidade.
E uma coisa que é bem importante de nós termos em mente é que maturidade não significa idade, nem vice-versa. Ou seja, uma pessoa de idade não significa que ela tenha maturidade para aquela idade dela. E muitas vezes uma pessoa que é mais nova, ela terá mais maturidade do que uma pessoa que é mais velha. Porque existe essa confusão na sociedade. Existe esse pensamento ou essa confusão de que uma pessoa mais velha ela tem mais maturidade. Uma pessoa mais velha, ela tem mais sabedoria. Ou uma pessoa mais velha, ela tem mais juízo do que a pessoa que é mais nova. Isso não é verdade. Isso está longe de ser verdade. Tanto é que, como eu já dei exemplos aqui, né, de pessoas que estão vivendo as suas loucuras, as suas faltas de juízo com idades já avançadas. E a própria Bíblia nos diz que idade não tem nada a ver com maturidade. Eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Salmo 119, 100. O próprio salmista diz que ele é mais maduro, ele é mais prudente do que as pessoas que são idosas. Vejam aí, Salmo 119, versículo 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. E é por isso que muitas vezes, queridos irmãos, vemos pessoas que são jovens, mas que elas são mais prudentes do que pessoas que são mais velhas. E por que isso acontece? Porque a prudência, a sabedoria, não necessariamente vem com a quantidade de verões que você passou na sua vida. E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, principalmente para nós, é que não quer dizer o tempo que uma pessoa passa na igreja que diz o quanto ela tem de relacionamento com Deus. Ou o quanto ela conhece de Deus. E isso daqui, queridos irmãos, é importantíssimo. E isso serve como um alerta para todos nós, para que não fiquemos parados, não fiquemos estagnados em nossa vida cristã. Por isso que a mensagem de hoje que eu gostaria de trazer é amadurecimento espiritual. Porque isso é importantíssimo, nós vivermos o amadurecimento espiritual. Porque muitas vezes, queridos irmãos, nós como cristãos nos debruçamos com relação ao tempo que nós temos de igreja, ou ao tempo que nós temos de evangelho. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, ou quando pessoas olham para as nossas vidas, elas podem olhar e analisar e nos dizer: mas você é tão infantil na fé? Você é tão criança na fé ainda? E você comete coisas das quais você não deveria estar cometendo por causa da sua infantilidade na fé. E o Senhor convida a todos nós a amadurecermos em nossa fé. Amadurecermos em nosso lado espiritual. Porque, queridos, como eu disse, não importa para Deus o tempo que nós temos de banco sentado na igreja. O que importa para Deus é o nosso relacionamento que nós estamos vivendo diariamente com Ele. Quantas não foram as pessoas das quais eu tive o contato e a experiência que falaram: poxa, eu estou na igreja há 40 anos, eu sou filho de crente, meu avô era crente, meu bisavô era pastor, meu tataravô era crente dos crentes dos crentes. Meu tataravô era quase um semideus, porque ele estava lado a lado ali com Jesus. Que isso, é extraordinário. E a sua vida, querido? Então, a minha vida, né? É daquele jeito, mas eu tô lá na igreja. Né? Ou então, filhos de crentes que... eu nasci num berço evangélico. Que isso, papai quando me pegou, ele me apresentou na igreja com 8 dias, aí depois, né, eu me batizei ali com 11, 12 anos, tal.
E aí, muitas vezes, aquele adolescente ou aquele jovem, quando você vai conversar com ele, ele não tem uma maturidade espiritual. E ele confunde que o tempo que ele tem passando só na igreja, estagnado na igreja, é um tempo do qual ele tem autoridade, muitas vezes, para falar a respeito de alguma coisa. E não tem. Por quê? Não tem maturidade espiritual. E nessa noite, eu gostaria de fazer esse convite para que todos nós façamos uma reflexão. Onde nós estamos em nossa caminhada espiritual? Em que ponto nós estamos em nossa caminhada espiritual? Porque, querido irmão, se você passou um ano na igreja e este ano não te levou para mais perto de Jesus, ou este ano não te levou para estar mais parecido com Jesus, me perdoa, mas você só passou esse ano e não aconteceu nada na sua vida. Você está estagnado espiritualmente. E esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que continuemos crescendo, 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 avançando, 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 cada vez mais parecidos com Cristo em nossas vidas. E por isso, queridos irmãos, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, porque ele vai nos mostrar quais são os princípios de nós amadurecermos espiritualmente. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, queridos irmãos, o apóstolo Pedro, ele está trazendo aqui para a igreja os princípios do amadurecimento espiritual. Porque no versículo 2, no finalzinho, na parte C, ele diz assim, ó: desejai o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. O que significa? Que o leite espiritual, que eu já vou explicar aqui, ele traz crescimento para as nossas vidas. Ele traz crescimento para a nossa vida espiritual, para amadurecermos na fé, para que não sejamos como crianças inconstantes que são levadas por todo tipo de onda por causa da sua fé. E infelizmente temos um grande número de cristãos, sim, por aí, mas nem todos querem buscar o amadurecimento espiritual. E por isso vemos tanta insensatez, inclusive do meio cristão, inclusive no nosso meio. E, infelizmente, inclusive, até mesmo entre os meus colegas de vocação, pastores, líderes e assim por diante. Pessoas que brigam por qualquer coisa, igrejas que se dividem por qualquer besteira, pessoas que saem da igreja por qualquer motivo banal. Ah, o presbítero foi de calça jeans, não quero, vou sair da igreja. O irmão ali está com a camiseta do Flamengo, não vou mais para a igreja. Não vou, que é isso? É divisão, não vou mais. Ou seja, motivos banais do porquê as pessoas muitas vezes saem da igreja. E aí o que acontece, queridos irmãos? Muitas vezes nós estamos vivendo ou vendo um cristianismo infantil. Um cristianismo que atrai as pessoas pela infantilidade dele. Que atrai as pessoas não pela pregação genuína da palavra, mas atrai as pessoas por alguma coisa que tem de atraente na igreja que não Jesus Cristo. E estamos formando
cristãos cada vez mais imaturos na fé. Cristãos que, quando passam por alguma coisinha, se abalam na fé e abandonam a fé. Cristãos que, quando passam por alguma luta, se afastam dos caminhos de Jesus. Ou seja, imaturidade cristã. E aí não adianta o tempo que você passa na igreja ou o tempo que você tem de banco. O que importa é o tanto de relacionamento que você tem com Jesus. E aqui, queridos, ele nos ensina quais são os motivos ou quais são as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas para que possamos ter um amadurecimento e um crescimento na nossa fé. Amém? Então, queridos, a primeira lição que nós aprendemos para amadurecermos na fé é nascer de novo. Ah, pastor, isso daí é básico, isso daí é simples, eu sei que tem que nascer de novo. Talvez você até saiba, mas existem muitas pessoas que ainda não nasceram de novo e estão frequentando uma igreja. Vejam no versículo 3 o que o apóstolo Pedro fala para a igreja. Ele está falando a respeito do crescimento, mas ele nos coloca aqui uma situação que é uma hipótese ou que é hipotética. Ele fala, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Para que você possa crescer espiritualmente, o primeiro passo é nascer de novo. E quando ele fala, se é que vocês têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Como pode, pastor? Ele está falando para a igreja. Ele está mandando uma carta no qual, na época da igreja primitiva, eles recebiam as cartas e os pastores, os bispos das igrejas, tinham a responsabilidade de ensinar sobre aquela carta para toda a igreja. E como pode um apóstolo estar falando para a igreja e falando nessa hipótese, se é que vocês têm o conhecimento de que Deus é bondoso? Mas peraí, se todo mundo está na igreja, não é todo mundo crente? Não é todo mundo salvo? Não é todo mundo que conhece a Jesus? Não. Não necessariamente. Porque existem pessoas que estão há 40 anos na igreja, 50 anos na igreja, mas que nunca nasceram de novo. E o que elas vivem é uma religiosidade, não é um relacionamento com Jesus. E isso daqui é muito importante nós fazermos a diferenciação do que é religiosidade, o que é um verdadeiro relacionamento com Jesus. Porque uma religiosidade é nós irmos no domingo para a igreja e todo mundo lá bate palma, todo mundo faz o que o pastor está falando, todo mundo faz ali, diz um amém, todo mundo ali fala um glória a Deus, todo mundo ali fala um aleluia, e você vai pegando aquelas coisas e você vai imitando aquilo da qual já é uma cultura determinada para você. Por exemplo, as minhas filhas, Alice e Lívia, por eu e a minha esposa ouvirmos louvor em casa, elas já sabem cantar alguns louvores. Alice e a Lívia, por elas virem aqui, elas sabem bater palma, elas sabem como se portar mais ou menos num culto, elas sabem como aprender algumas coisas, elas sabem de tudo isso. Mas elas não nasceram de novo. Porque para nascer de novo, você precisa ter na sua consciência o que é nascer de novo, o primeiro ponto, e depois voluntariamente dizer, eu aceito isso para minha vida, eu quero isso para minha vida, eu vou nascer de novo. E eu sei que elas são nascidas da carne. E apesar de serem filhas de um pastor, filhas de uma mulher que tem mais de 20 anos dentro de uma igreja, elas não nasceram do Espírito. Elas nasceram da carne. E elas não são cristãs ainda. Elas não são novas criaturas. Elas não são pequenas pastoras, por serem filhas de um pastor. E é isso que nós precisamos ter em nossa mente e em nossa consciência. E certa vez disseram de púlpito, eu amei essa frase, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Ou seja, a nossa filiação com Deus não se transmite por hereditariedade ou por herança. Nós precisamos nascer de novo e sermos filhos
de Deus. Para que eu possa ter um amadurecimento e um crescimento espiritual na minha vida, eu preciso primeiro nascer do Espírito. Ou, então, eu estou apenas frequentando uma igreja. Eu estou apenas sentado num banco. E eu estou apenas ouvindo palavras que alguém está falando e está dizendo. E se eu não nasci do Espírito, eu também não nasci para uma nova vida lá fora. E é isso que nos mostra e é isso que nos diferencia. Porque aqui dentro eu preciso ser a mesma coisa lá fora. Eu preciso nascer de novo lá fora também. Quando ninguém está me olhando, quem eu sou? Quando ninguém está me vendo, o que eu faço? Como eu tenho me portado, tanto dentro da igreja como fora da igreja, é o que me mostra se eu nasci de novo. É o que me mostra se eu estou tendo de fato uma nova vida. Por quê, queridos irmãos? Porque a religiosidade nos engana. Porque a religiosidade é mentirosa. Porque a religiosidade nos mostra que nós podemos fazer todas as coisas, nós podemos viver todas as coisas, mas a gente não precisa, entre aspas, de Jesus, porque a gente está ali vivendo, está maravilhoso, está extraordinário. A gente está no nosso clube social, que é a nossa igreja. E é gostoso viver neste clube social. É legal, porque a gente tem amizades, a gente tem isso, tem aquilo. Mas a gente tem que se lembrar, queridos irmãos, que nós não estamos na igreja para vivermos um clube social. Nós estamos na igreja para buscarmos mais de Cristo em nossas vidas. É gostoso, é maravilhoso nós estarmos juntos em comunhão, mas a igreja nunca pode ser ou se tornar um clube social. O que é um clube social? Não é aquela bolacha lá não, queridos irmãos. Um clube social é, sabe, um clube em que as pessoas se reúnem para estarem ali conversando, estarem ali tirando as suas dúvidas, fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Então isso é um clube. Ali ninguém se importa com a vida de ninguém, ali ninguém se importa em crescer, amadurecer, ninguém não, cada um faz o que quiser da sua vida, ninguém se importa com nada. Mas a igreja do Senhor não pode ser assim. A igreja do Senhor é uma reunião dos salvos que buscam cada vez mais estar parecidos com Jesus, porque Jesus Cristo ele não vem buscar religiosos. Jesus Cristo vem buscar a sua noiva que está ataviada, está preparada para a volta do noivo. E é por isso que nós precisamos crescer espiritualmente. E se você ainda não experimentou o novo nascimento, que é nascer de Jesus Cristo, você precisa, correndo, aceitar isso em sua vida. Você precisa, correndo, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa nascer de novo, para que você possa ser uma nova pessoa. A segunda lição que nós tiramos com relação ao amadurecimento cristão, ou a maturidade espiritual, queridos, ela se encontra no versículo 1. Para que eu possa amadurecer, eu preciso deixar toda a malícia. Porque ele diz aí, ó, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Ou seja, para que eu possa amadurecer espiritualmente, eu tenho que me despojar do meu velho homem. Porque se eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu não me despojo do meu velho homem, eu deixo o velho homem continuar reinando em minha vida, eu não vou amadurecer espiritualmente. Eu não vou dar frutos ao Senhor. Eu não vou viver aquilo que eu tenho de Deus, da parte de Deus para a minha vida, para viver, queridos irmãos. Porque eu continuo sendo um cristão imaturo. Eu continuo sendo um fruto imaturo. E o apóstolo Pedro, ele nos dá as indicações daquilo que nós temos que fazer. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos despojarmos da nossa velha natureza. Ou seja, sabe essa velha natureza que quer buscar você a cada dia, que quer mais de você a cada dia? Se despoja dela. Abandona ela. Deixa ela em algum lugar e tranca ela lá. Mas como eu me despojo dessa velha natureza? Abandonando toda maldade. E aí ele nos fala que maldade que é essa, porque nós podemos pensar assim, mas a maldade que ele está falando é fazer maldade com alguém, sei lá, ir lá irritar o coleguinha, ir lá e bater em alguém, aquela maldade que os maus, os criminosos aí fazem. E não,
ele nos traz e nos diz e nos mostra na nossa cara que as nossas pequenas maldades são grandes maldades para Deus. Ele não está falando aí, deixe de matar, deixe de traficar, deixe disso. Não, ele fala assim, ó, de hipocrisias. A maldade é a hipocrisiazinha que a gente tem no nosso dia a dia. Aquela coisa assim de falar, nossa, como você é legal. E aí por trás daquela pessoa você fala assim, ih, esse cara é chatão, hein? Olha, né? Olha, nossa, te amo em Cristo. Eu amo nada. Quero ver o mal dele. Odeio essa pessoa. Invejas. Ou seja, se eu sentir inveja de alguém, é a maldade que eu devo abandonar, porque essa inveja não permite que eu cresça e amadureça espiritualmente. Posteriormente, toda sorte de maledicências. O que são maledicências? Falar mal do próximo, falar mal do outro. Ou seja, queridos irmãos, acompanhem comigo. Quantos não são os ministérios que se dividem por causa de inveja que um tem do outro? Quantos não são os ministérios em que pastores, ou seja lá quem for, eu não vou mais fazer parte não, porque eu tenho inveja dele. Eu vou montar a minha igreja. Vou fazer a minha igreja, porque a minha igreja vai ser do jeito certo. Nenhuma igreja é maravilhosa, nenhuma igreja é perfeita, mas a minha igreja vai ser perfeita. Porque eu vou fazer. Inveja. Ou então, maledicências. Uma comunhão em uma comunidade pode ser destruída por pequenas palavras de pessoas que disseram aquela palavra de uma maneira errada. Que disseram aquela palavra de uma maneira que não deveria ser falada. Quantas igrejas não foram destruídas por causa de fofoca? Mas nós todos, queridos irmãos, precisamos do amadurecimento espiritual. E como eu disse, não depende do tempo que nós temos sentados no banco da igreja. Depende do quanto nós temos de proximidade do nosso relacionamento com Jesus. Uma outra lição que eu gostaria de passar para os irmãos, e essa daqui é essencial, é que para amadurecermos, além de deixarmos toda a maldade em nosso coração, ou de nossas vidas, nós precisamos desejar o genuíno leite espiritual. Mas não é desejar de qualquer forma, é desejar ardentemente. E o que é o genuíno leite espiritual? Ou o que é o alimento do cristão? A palavra de Deus. Existe uma outra parte dos evangelhos, ou uma outra parte do Novo Testamento, e ela se encontra na primeira carta aos Coríntios, não precisa abrir agora, capítulo 3, versículo 2, e Hebreus, capítulo 5, versículo 12, em que, na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele está admoestando a igreja, e ele está exortando a igreja, falando que ele desejava passar para a igreja um alimento sólido, mas eles não podiam se alimentar do alimento sólido, porque eles ainda estavam no leite espiritual. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando para eles, ei, amadureçam. E ele fala, bem ali, ele fala, vocês já têm tempo, ou vocês já tinham tempo para se tornarem mestres naquilo que vocês estão dizendo que vocês vivem, mas eu não posso falar de coisas sólidas com vocês, porque vocês ainda não amadureceram. Mas aqui, o leite espiritual, ele é trazido de uma maneira boa para a igreja. Ele fala assim, desejem o leite espiritual ardentemente. Ou seja, desejem o conhecimento da palavra de Deus ardentemente. Queridos irmãos, quantas não são as pesquisas de pessoas que são cristãs há muito tempo e nunca leram a Bíblia? Pessoas que têm a Bíblia só como um livro na estante em sua casa. Pessoas que não abrem a Bíblia para nada. E queridos irmãos, se nós dizemos que nós somos cristãos, algum motivo precisa ter. Alguma base para a nossa fé precisa existir. E a base da nossa fé é a Bíblia. Ou seja, crente de IBGE, Deus não está procurando.
que é o crente de IBGE? É uma pessoa que chega lá na sua casa, o IBGE bate lá. Opa, tudo bem? Quantos salários mínimos? O que você tem na sua casa? Qual a sua religião? Aí você fala, eu sou cristão protestante, né? Da igreja, não sei o que lá. Tá, mas por que você é? Qual é o motivo da sua fé? Não sei, só sei que eu sou. Sem embasamento. Ou seja, o que é isso senão infantilidade na fé? O que é isso se você simplesmente fala que você é? É mais ou menos aquele torcedor de time que torce por um time, não porque gosta do time, mas porque é. Ou porque todo mundo é, ou também você. Então você não é, você é só um simpatizante, você só gosta daquilo, mas você não é o torcedor de fato. Ou então aquele torcedor que fala assim, eu torço pro que ganha. Tá ganhando, eu tô torcendo. O Maricá ganhou, eu sou maricaense. O Vasco ganhou, eu sou vascaíno. Você não é nada. Você é só um infante na sua torcida. Você não é nada. E assim também acontece com muitas pessoas com relação à fé. Eu sou porque sou. Tá, mas Jesus volta mesmo? Não sei. Quais são as promessas de que... Não sei. E é por isso, queridos irmãos, não se espantem, que muitos jovens, quando entram nas universidades, são cooptados pelas ideologias que existem nas universidades. E o porquê que isso acontece? Porque não tem embasamento para a sua própria fé. Porque a pessoa que está lá, ela está preparada para te destruir na sua fé. E você está preparado para defender a sua fé? Você conhece a sua fé? Você conhece qual é o versículo que Jesus Cristo deu à sua vida? Você conhece o que Deus amou o mundo de tal maneira? O que você conhece a respeito da palavra de Deus para que você possa dizer que você é um cristão? As coisas que estão acontecendo te fazem abandonar a fé ou te fazem buscar cada vez mais de Deus? Queridos irmãos, chega de vivermos esse evangelho infantil que está sendo pregado nas igrejas por aí e está sendo vivido nas igrejas por aí. É tempo de nós amadurecermos como igreja do Senhor. É tempo de darmos frutos verdadeiros e genuínos de arrependimento. Porque hoje em dia é tendência. Que evangelho é esse que a gente está vivendo, em que as pessoas vivem da maneira que elas querem e dizem que são cristãs? Mas você não pode me julgar. Posso. Ou você diz que vive para Jesus, ou você vive para Jesus e para de manchar a imagem do evangelho de Cristo. Eu começo a olhar e a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a analisar, a gente fala assim, Senhor, se eu que vejo mais ou menos já estou indignado com todas essas coisas que estão acontecendo, eu imagino o Senhor na sua glória, na sua santidade, com seus olhos como de fogo, seus olhos de fogo, olhando para todas essas coisas, como não está o seu coração, Senhor Jesus? E Jesus Cristo, ele era bem claro com relação aos fariseus, dizendo para eles, vocês me louvam com os seus lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Como Deus está analisando as nossas vidas, como Deus está analisando o nosso crescimento cristão, o nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual. Só se prega um Deus de amor, mas ninguém mais prega um Deus de justiça, um Deus de santidade, um Deus que está preocupado com as nossas vidas e um Deus que ama os seus filhos e por isso quer ver eles crescer. Irmãos, eu amo as minhas filhas, eu amo de paixão as minhas filhas. E às vezes eu, no meu erro, na minha falha, qual é o meu desejo do coração? Que elas nunca cresçam. Entretanto, eu sei que é necessário elas crescerem. A Lívia, por ver a Alice, ela às vezes quer fazer coisas que a Alice ainda faz, mas já não são mais apropriadas para a idade dela. Ou seja, vem cá, filha, no colo, vou jogar você para cima, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e às vezes a Lívia também quer. Ou às vezes a Lívia faz bobeirinhas que a Alice faz que não são mais apropriadas para a idade dela. Mas tudo bem, queridos irmãos, ainda tem 5 anos, você ainda releva. Mas não é isso exatamente o que nós vemos por aí? As pessoas não crescendo e não amadurecendo. E o porquê que falta isso para elas? Porque elas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir. E foi o que nós vimos no Salmo de 119, versículo 100. Que ele diz, eu sou mais sábio, eu sou mais prudente do que os idosos da minha terra. Porque eu sigo os seus estatutos. Amadurece, cresce, assuma responsabilidades,
Faça algo que edifica a sua vida e a vida de mais alguém. Para de fugir da responsabilidade como o diabo foge da cruz. Para de fugir de compromissos como o diabo foge da cruz. Porque é necessário nós amadurecermos e nós crescermos em nossas vidas. E por último, queridos irmãos, para encerrarmos, por que nós devemos crescer? Ou qual é a última lição que nós tiramos para amadurecermos? Versículos 4 e versículo 5 nos mostra que nós crescemos, além de buscarmos na palavra de Deus, nos chegando mais a Cristo em nossas vidas. Porque ele diz aí no versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós fomos salvos, ou nós somos salvos pela graça. Mas como eu sempre digo, não foi de graça. Custou o sangue precioso de Jesus Cristo para que nós pudéssemos estar aqui. E este sangue precioso, o preço dele precisa ser reconhecido por cada um de nós. Ou seja, toda vez que eu peco, é como se eu estivesse naquela via crucis, ou na via de crucificação, em que Jesus Cristo estava passando, e as pessoas estavam pisoteando, estavam batendo, estavam cuspindo, estavam chicoteando Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que todas as vezes que eu erro, falho e continuo vivendo uma vida de transgressão e pecado, significa que eu estou pisoteando o sangue precioso de Jesus. E a palavra do Senhor até nos diz que é impossível uma pessoa que se perde depois de abrir os seus olhos, ou depois de ter os seus olhos abertos, ela se perde dos caminhos, ela retornar para Cristo. E aí, queridos irmãos, isso nos mostra que nós precisamos amadurecer espiritualmente. E foi para isso que Cristo morreu na cruz. Não foi apenas para nos salvar e nos tornar pessoas satisfeitas pelo simples fato de sermos salvos. Cristo nos salvou para que possamos ser edificados e parecidos com Ele. Cristo te salvou, Cristo te salvou, Cristo me salvou para vivermos uma vida de santidade. Para vivermos uma vida em busca de crescimento, de amadurecimento, porque foi para isso que Cristo morreu. Mas Cristo não morreu naquela cruz para continuarmos vivendo da maneira que nós quisermos. Cristo morreu naquela cruz para nos trazer salvação e para nos trazer uma nova vida com Ele, para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Então esse evangelho, falso evangelho, de que você pode viver da maneira que você quer, do jeito que você quer, porque Cristo já morreu para abundar os seus pecados, e você pode continuar peca à vontade, que aí você vai sempre ter o seu pecado sendo, a graça sendo cada vez mais abundante, é mentiroso. Cristo morreu para nos trazer santidade. E vejam que bonito em Efésios, abram comigo em Efésios, o que o apóstolo diz para a igreja. Efésios capítulo 4, versículos 13 a 16. Efésios capítulo 4, versículos 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Antes ele vai falando a respeito dos dons que são dados ou foram dados para a igreja. Que está ali no versículo 10 até o versículo 12. Que são os dons. Por quê? Para a edificação do corpo.
Os dons são dados para que a igreja seja edificada. E o que é a edificação, senão o crescimento? E depois, no versículo 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação, crescimento, amadurecimento. Chega do tempo de sermos meninos na fé, de sermos meninas na fé. Chega deste falso evangelho. Chega dessa coisa de que eu posso ser o que eu quiser, eu vou viver o que eu quiser, porque Deus não se importa comigo. Pelo contrário. Deus deseja, como diz a palavra ali, que o pastor chegue na fé, que o pastor cresça na fé. O que diz a palavra aí? Todos. Eu, você, todos. Cheguemos à plenitude do conhecimento de Deus. Porque isso é a fé cristã. Mas, queridos irmãos, só para que vocês possam entender, nós chegaremos um dia à perfeição de Cristo? Jamais. Mas a nossa caminhada, o nosso alvo, precisa ser nos parecermos cada vez mais com Cristo. No trato com a minha esposa, no trato com os meus filhos, no trato com os meus pais, nas minhas atitudes na escola, nas minhas atitudes na faculdade, do jeito que eu falo com os meus vizinhos, em todas as áreas eu preciso ser parecido com Jesus Cristo. Porque se eu não estou sendo parecido com Jesus Cristo, eu estou estagnado. E ser estagnado, ficar estagnado, não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A promessa de Deus para as nossas vidas é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca, que ele se revelará a você, ao modo dele, da maneira dele e da forma que ele quiser na sua vida. E você sim viverá coisas extraordinárias da parte de Deus, você sim viverá coisas magníficas da parte de Deus. Porém, o que é mais extraordinário é conhecer a ele, é crescer nele, é crescer no nosso relacionamento com ele e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E não sermos levados por qualquer vento de doutrina, não sermos levados por qualquer coisa que aparece por aí, que querem abalar na nossa fé e nós desanimamos. Você é crente? Você é cristão? Você tem que ser cristão até o final da sua vida. Deus te chamou para algo? Não fuja dessa responsabilidade. Não fuja desse compromisso. Você tem um compromisso com Deus? Sim. Viva de acordo com este compromisso e de acordo com essa responsabilidade que Deus te deu. Porque, conforme vimos na semana anterior, Sansão, apesar de grande, forte, barbado, ele tinha a mentalidade de uma criança na fé. Fazia coisas que crianças muitas vezes não fazem. De nada adianta crescermos em estatura se nós não crescermos na graça do Senhor, se nós não crescermos, sermos mais parecidos com Cristo em nossas vidas. Que esse possa ser o desejo dos nossos corações, amadurecermos em nossa espiritualidade, amadurecermos em nossa fé e sermos cada vez mais parecidos com Cristo.
Como o apóstolo Paulo afirmou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a firme vocação no Senhor Jesus Cristo. Olha o alvo, segue Jesus e esquece todas as coisas que ficam para trás. Ah, mas tal pessoa quer me chamar para o mundo. Jesus. Ah, mas tal pessoa está me chamando para o pecado. Jesus. Ah, mas olha lá o que o pastor fez. Jesus. Ah, mas olha lá. Jesus, 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 Jesus. Seu foco, o nosso foco, deve ser sempre Jesus Cristo, amadurecendo em nossa fé. Amém?